Tudo o que você precisa saber sobre rosa do deserto. A rosa do deserto é muito conhecida, admirada e procurada em face da sua beleza única e exótica. Nesse vídeo, você vai conhecer tudo sobre essa planta, bem como aprender sobre os seus cuidados, plantio e cultivo com as melhores ferramentas de jardinagem. Ao final, preparamos ainda um ranking top 5 com as mais belas variantes de rosas do deserto encontradas pelo mundo. A rosa do deserto, cujo nome científico é Adenium obesum, é uma planta da família Apocynaceae, encontrada no sul do Ceará, em uma região chamada Sahel, no Senegal, no Sudão, na África tropical e subtropical e na Arábia. Ela alcança altura de até 4 metros e largura de 1,5 metro quando cultivada em um ambiente natural. Porém, já existem hoje técnicas para o cultivo da rosa do deserto em vasos e sua beleza pode ser admirada independente do espaço disponível. Esse tipo de flor tem fácil adaptação em países tropicais, porque são plantas originárias de áreas muito quentes. Seu caule é mais grosso na base devido sua origem de áreas desérticas. Ela precisa de estrutura para suportar bastante vento e reservar água. A rosa do deserto lembra uma pequena árvore com raízes visíveis. Ela pode ser encontrada em diversas cores, como branco, rosa, lilás, vermelho, vinho e ainda a exótica rosa do deserto preta. Seu arbusto é suculento e o caule bem grosso na base. Originária de áreas desérticas, essa planta se desenvolveu para reservar água e lidar com o vento do Saara. Suas largas folhas ficam dispostas em espiral, agrupadas das pontas aos ramos. Possui ainda uma elegante textura de couro. Preparação para plantar sementes de rosa do deserto. A rosa do deserto precisa de bastante água para ter um bom desenvolvimento, porém o solo não deve ficar muito encharcado. Assim, ao plantar as sementes de rosa do deserto, você precisa usar vasos que façam uma boa drenagem da água. Antes de colocar as sementes de rosa do deserto no vaso, forre o fundo com pedras e com TNT para que as raízes não saiam para fora do vaso. Sendo a rosa do deserto uma planta de clima semiárido, acostumada com bastante calor, o substrato ideal para plantar suas sementes é uma mistura de terra, areia grossa e humus de minhoca. Esse tipo de material é facilmente encontrado em supermercados, lojas agropecuárias e de construção. Mas o mais indicado, se você deseja fazer o plantio da forma mais acertada possível, você pode ir a uma loja de jardinagem e adquirir a composição que foi desenvolvida especialmente para rosas do deserto. 65% de vermiculita, 10% de fibra de coco, 10% de areia, 15% de material orgânico. Essa é a melhor mistura para garantir a drenagem no solo e evitar a podridão das raízes, o que normalmente é a maior dificuldade no cultivo da rosa do deserto. Ambiente para a rosa do deserto. Como dissemos, a rosa do deserto é uma planta originária de ambientes com baixa umidade e muito calor. Assim, ao plantar as sementes de rosa do deserto, você deve deixá-las num local com considerável incidência solar. E depois de desenvolvida, a planta deve continuar tendo esse constante e intenso contato com o sol. A temperatura mínima não pode ser menor que 14 graus Celsius. Procure colocá-la próximo à janela, como sobre uma mesa de centro ou outro suporte. Rega para a rosa do deserto. Ao evitar o uso de água em demasia na rega da rosa do deserto, você não incorre no apodrecimento ocidental das raízes desta planta. Portanto, se você tem sementes de rosa do deserto e quer plantá-las, é interessante manter a terra sempre úmida, mas não encharcada. Assim, para saber quando a rosa do deserto precisa de rega, você precisa apenas observar se a terra está úmida e seca. É sempre muito bom contar com o auxílio de uma mangueira ou regador para molhar a terra. Cultivo da rosa do deserto. Se você deseja conseguir uma rosa do deserto com os troncos grossos, é importante ter em mãos as ferramentas para a horta que promovem o cultivo adequado das sementes. No entanto, se for de preferência a rosa do deserto, também pode ser cultivada por estacas. Uma observação importante é que quando você fizer a poda ou replantio da rosa do deserto, não deixe de usar luvas, afinal, uma vez que a planta possui uma seiva extremamente tóxica. Cuidados com a poda.
Uma vez que a rosa do deserto possui seixa extremamente tóxica, pode provocar mal-estar, tontura, náusea e vômito. Essa toxina, em sua versão condensada, costuma ser usada como veneno para flechas por tribos africanas das terras onde a planta é originária. Daí a recomendação com relação à poda e ao replantio. Procure também deixar a planta fora do alcance de animais domésticos. Como saber a cor da rosa do deserto? Se você quer uma cor específica para sua planta, como a rosa do deserto preta, por exemplo, você precisa conhecer sua procedência e como ela foi cultivada. Se a planta costuma ser cultivada dentro de uma estufa e a polinização é feita com duas plantas iguais, sem polinização de insetos, você tem boas chances de conseguir a cor desejada. Cuidado! As sementes de rosa do deserto podem ser falsificadas. Devido à sua fama, as rosas do deserto têm sido muito procurada, o que gerou um mercado de sementes da planta que abrange bons e maus fornecedores. Portanto, ao adquirir as suas, busque por fornecedores de confiança, sobretudo se você deseja plantar uma cor específica de rosa do deserto. Top 5 mais belas variedades de rosa do deserto. Primeira, Adenium obesum. Essa é uma rosa do deserto mais difundida em seu habitat natural. Normalmente desponta em uma ampla faixa da África subsaariana, desde o Senegal e Mauritânia até o Sudão e o Quênia. Dispõe de período de floração relativamente longo no verão e em um local quente com bastante sol pode ter seu crescimento mantido durante o inverno. Essa é a espécie de rosa do deserto mais cultivada e tem sido utilizada como uma das matrizes para a geração de muitas plantas híbridas. Suas flores podem variar de tamanho, mas de modo geral apresentam em torno de 5 centímetros de diâmetro. As margens de suas pétalas variam entre rosa e vermelho escuro e tendem gradualmente ao branco perto do miolo dessa flor. As plantas jovens germinadas de semente têm o caudex gordinho e a planta na sua fase adulta desenvolve um tronco muito mais robusto. As plantas advindas de estacas enraizadas só formam troncos mais grossos com o passar de longos períodos. Segunda, Adenium multiforium. Frequentemente apresentada como uma variedade de Adenium obesum, esta rosa do deserto é, porém, muito diferente de diversos aspectos. É o segundo tipo de rosa do deserto mais comum. Essa variedade possui um tronco mais delgado que a Adenium obesum e costuma entrar em dormência no inverno. Sua floração tem duração de 3 a 4 meses no inverno enquanto fica sem folhas. As flores são abundantes e provavelmente as mais marcantes do grupo. Suas pétalas possuem nas bordas uma faixa vermelha vibrante de larguras variadas, nitidamente delimitada das partes internas, que são mais brancas. Essa rosa do deserto é originária de Moçambique e de países vizinhos ao sudeste da África. Terceira, Adenium suassicum. A rosa do deserto, conhecida como Adenium suassicum, costuma ser encontrada em viveiros especializados. Tem origem na Suazilândia e áreas adjacentes a leste da África do Sul e Moçambique. Embora esta rosa do deserto seja de fácil cultivo, ela é bastante suscetível ao ataque de ácaros. Quando cultivadas em áreas muito sombreadas, as hastes desta planta apresentam uma tendência a pender. Suas flores possuem coloração uniforme que variam entre os tons de rosa, podendo também despontar em tons de roxo rosado. O período de floração da rosa do deserto ocorre entre alguns meses do final do verão e outono. Quarta, Adenium arabicum. Como o próprio nome sugere, essa rosa vem do deserto da Península Arábica, especialmente da Arábia Saudita e do Iêmen. Existe a possibilidade de haverem duas plantas diferentes advindas desta mesma região. A primeira delas, tipo 1, é a rosa do deserto encontrada na Arábia Saudita, que cresce no sentido vertical. Ela pode ter até 3,5 metros de altura. A segunda delas, tipo 2, é uma rosa do deserto mais baixa, com caules inclinados e ramificações que saem do caudex. Seu caudex é esférico e pode ter até 1 metro de diâmetro. Ambas as formas ficam inativas no inverno, mas podem desenvolver novos botões, flores e folhas à medida que os dias ficam mais longos e quentes. Quinta, Adenium benjamum. Espécie mais ocidental de rosa do deserto. Ela é proveniente do faroeste da Namíbia e do sul da Angola. Tem crescimento lento e demanda de vários anos de cuidado para florescer. A coloração de suas flores normalmente é rosa roxo pálido e uniforme.
Na natureza, a Adênio beniamum pode ser encontrada sob a forma de arbustos pequenos com poucas ramificações, alcançando de meio centímetro a 1,20 m de altura. E aí, gostou do nosso conteúdo? Deixe o seu like, comenta e compartilhe com os amigos. Beijo pra você, até o próximo vídeo.